de novo. Eu sou o senhor Champions. Ele fez de novo. O pé responde ao coração. Mais uma vez. Cristiano de bicicleta, minha nossa. Ele vence, vence e vence. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá chegando aqui no canal Em Cima do Muro. Hoje vamos reagir a um vídeo do VSR, comentando um pouco sobre o que foi essa classificação do Atlético Mineiro para a final da Copa Sul-Americana. Essa realização, essa situação para o Galo foi algo realmente muito importante, mas eu não queria ser muito chato não, mas eu acho que tá todo mundo cagando pra tudo isso. Porque, igual eu já falei, cara, eu acho que, pelo menos na minha opinião, a Copa Sul-Americana é a Copa mais desinteressante, menos importante que realmente acontece aqui na América, né? Porque se você quer referência para confronto intercontinental, ou mesmo um confronto entre a América aqui, é a Libertadores. O principal confronto nacional é a Copa do Brasil. E você vai me dizer o que. A única coisa que é interessante da Copa Sul-Americana é realmente a grana. Porque, tirando isso, eu acho que não vejo nenhuma necessidade dessa Copa existir. Porque o seu título não gera nada além do que a própria Copa do Brasil já garante. Se você é campeão da Copa Sul-Americana, te garante a classificação para a Libertadores do ano que vem. Se você é campeão da Copa do Brasil, também te garante classificação para a Libertadores do ano que vem. Então, meio que essa Copa Sul-Americana eu não vejo muito sentido. O que seria interessante, agora eu acabei de pensar sobre isso, se o campeão da Copa Sul-Americana fosse para uma repescagem para o Mundial de Clubes. Cara, eu acho que aí seria do caralho. Aí sim você daria uma importância maior para essa Copa. E entrar tipo numa repescagem de um Mundial e fazer alguns dois confrontos com algum time aleatório e de repente poderia subir para o Copa Mundial ou Copa Mundial de Clubes ou mesmo para o Mundial de Clubes do ano. Então isso aí sim eu acharia do caramba. Agora só o título de entrar na Libertadores ano que vem, eu acho isso totalmente irrisório. Eu acho pro Galo, obviamente que não ganha muito título há muito tempo, isso aí é importante, mas acho que assim, caguei. Tô gravando esse vídeo na manhã de quarta-feira e na noite de terça a torcida do Atlético Mineiro teve uma noite bem feliz. Seja pelo objetivo cumprido de chegar à decisão da Copa Sul-Americana, seja pela boa atuação do time. O Atlético jogou bem contra o Independente Del Valle, que a gente sabe que é um time bem chato, seja pela sensação de recuperação de jogadores importantes, jogadores históricos do Galo, que a gente pode dizer assim, e que pareciam estar devendo ou a torcida do Galo esperava que eles mostrassem um poder de reação. E aí eu tô falando do Arana, eu tô falando do Bernard, que já tinha mostrado uma reação, tô falando do Hulk, que virou reserva, tô falando do Dudu, justificando o esforço e o investimento que o Galo fez nele. Então, num geral, até o próprio Sampaoli, né? Até num geral, foi uma noite muito feliz para o time do Atlético Mineiro, né? O Atlético tinha problemas para exercer o seu mando de campo. E aí, se você pegar desde da última derrota em casa, que foi para o rival na Copa do Brasil, o Atlético de lá para cá, e essa derrota foi no dia 27 de agosto, de lá para cá, o Atlético jogou 8 vezes em casa, por todos os torneios, e ganhou e não perdeu. 8 jogos, 5 vitórias e 3 empates. Algumas vitórias importantes, né? Ganhou do Mirassol, uma das sensações do Campeonato Brasileiro em casa. Ganhou bem do Sport em casa, tudo bem, lanterna. Empatou com o Cruzeiro, com o rival, mas merecia ter vencido, jogou melhor que o Cruzeiro. Além das 2 vitórias importantíssimas dentro da Sul-Americana, 1-0 contra o Bolívar, gol salvador do Bernard no finalzinho, que evitou a disputa de pênalti contra o time boliviano, e ontem esse 3-1 em cima do Independente Del Valle. Olha, sinceramente eu acho que toda essa situação do Atlético Mineiro, pelo menos a competição é algo que faz com que o clube se desenvolva. Porque o técnico é recente, o São Paulo chegou recentemente no Atlético Mineiro e não vem apresentando bons resultados. A própria tabela que o VSR trouxe aí, obviamente que a maioria é o verdinho de Vitória, mas tiveram derrotas significativas, igual a do Fluminense por 3-0 e a do Corinthians por 1-0, sem contar os 3 empates com Juventude,
com o Cruzeiro e com o Independência Del Valle também pela Copa Sul-Americana. Então, toda essa situação, todo o decorrer de jogos para o Atlético Mineiro, obviamente que vem trazendo algo talvez benéfico ou luz no fim do túnel, em que o treinador consegue realmente organizar as peças e mudar, alterar algumas situações, em que o próprio VCR trouxe as informações de que até a situação em que o Hulk ia para o banco. Então, a gente vê que o Flamengo é foda. O Atlético Mineiro realmente tem trabalhado muito em cima disso e o resultado apareceu, chegando, porque uma final agora deixa o elenco totalmente badalado, embalado mesmo. Melhora o ânimo do time do que uma possível desclassificação e faz com que talvez o Atlético tenha uma boa atuação agora no Brasileirão, justamente para tirar um pouquinho o Atlético dessa fase e fazer com que eles cheguem mais propenso à conquista desse título, que vai ser, obviamente, a única coisa que o Atlético Mineiro tá brigando esse ano. E que no fim, acho que o 3-1 ficou até pouco diante de tão superior que foi o Atlético Mineiro no jogo, né? Esse Atlético Mineiro que funcionou muito bem, né? Com tendo Alan Franco mais à direita, Fausto Vera ficando um pouco mais para ajudar na saída de bola e para proteger, e liberando Igor Gomes, Arana apoiando por dentro e Bernard por dentro, funcionou muito bem o time do Atlético, né? E, na verdade, como eu disse, o gol demorou a sair. E só saiu depois de um bate-rebate que não deu para entender o que o goleiro Villar e o Schunk quiseram fazer. A bola estava na mão, poderia estar na mão do goleiro, era só ele defender. E aí o Schunk se meteu na bola, deu um soco, aí depois a bola voltou, sobrou pro Dudu. O Dudu rolou pro meio e achou o Arana apoiando dentro da área, né? O Arana dentro da área para fazer o gol na direita da área. Então, esse esquema do Sampaoli com os 3 zagueiros, prendendo o Fausto Vera para ajudar e deixando também o Alan Franco, ora fazendo o lado, ora trabalhando por dentro, deu muita liberdade para os 5 da frente. Deu muita liberdade para Igor Gomes, para Arana, para Rony, para Bernard e para Dudu. E aí o Arana fez o gol aos 36 e depois ainda no primeiro tempo, numa jogada fantástica do Dudu, fantástica, que ele vem da meia esquerda defensiva mantendo os jogadores à distância, driblando, evoluindo com a bola e dando uma assistência para o Bernard sair do centro para a esquerda para fazer o gol na cavadinha. Um 2-0 fantástico, que ficou meio dramático ali por uns 10 minutos, depois que o Guagua fez o gol que diminuiu numa... Quer dizer, o Guagua entrou no lugar do Arroio, foi o Spinelli. Depois que o Spinelli fez o gol, depois de uma falha do Everson, né? Bateu roupa ali, deu um rebote ali que normalmente o Everson não dá. E aí deu ali um calorzinho do Independente Del Valle, deu um trabalho por uns 8, 10 minutos, até o gol do Hulk, lançamento espetacular do Júnior Alonso, e aí o Hulk entrou de frente com a zaga, deu um tapa no canto para fazer 3-1. Então assim, e aí no 3-1 tinha acabado, né? Por mais que o Independente Del Valle tenha feito ali uma pressãozinha depois de diminuir, precisava empatar para forçar os pênaltis, o 3-1 do Hulk matou, e aí o Sampaoli começou a rodar o elenco, começou a substituir, tirou o Dudu, tirou o Fausto Vera, botou o Biel e o Saravia, e aí o jogo voltou a ficar mais controlado pelo Galo, e o Galo fez só o tempo passar para se classificar. Então, cara, toda essa situação eu vejo como benéfica, obviamente, para o time do Atlético Mineiro, justamente porque suas peças principais estão sendo reativadas, já que estava tendo como eu posso dizer, uma crise ou mesmo falta de confiança por parte desses jogadores. Ver Arana, Dudu e Hulk se reestabelecendo mesmo, sendo importantes para um confronto, faz com que os jogadores ganhem mais confiança, obviamente, para enfrentar os novos desafios, porque o Campeonato Brasileiro para o Atlético Mineiro está um pouquinho difícil, não se encontra uma boa colocação da tabela, e acho que ter os seus principais jogadores motivados, reativados, jogando realmente muito bem, faz com que o clube
se anime, ou mesmo os outros jogadores que são praticamente mais medianos, possam contribuir com toda essa situação. Acho que um dos grandes méritos, ou mesmo grandes qualidades do São Paulo é justamente isso. Conseguir motivar aqueles jogadores que já são bons a melhorar, a desempenhar desempenhar bem melhor, né? E conseguir contribuir para que o clube consiga atingir as suas metas, justamente, que no caso é uma Copa Sul-Americana, conquista da Copa Sul-Americana, e uma boa colocação também no Brasileirão, para não correr nenhum tipo de risco de rebaixamento. Mas eu acho isso legal, principalmente por parte do... Se eu não me engano, o Hulk chorou. O Hulk só chora, cara. O Hulk chorou de novo na classificação do Atlético Mineiro para a final. Então, acho que toda essa situação tem sido realmente muito benéfica. Não só para o torcedor atleticano, como também para os jogadores que sofrem um pouco de falta de confiança. E tudo isso faz com que a confiança retorne e eles desempenhem melhor. Atlético Mineiro 3, Independente Del Valle 1, Atlético Mineiro na final da Copa Sul-Americana e aguarda a definição amanhã, quinta-feira, do duelo entre Lanús e Universidade do Chile. No jogo de ida no Chile, com o portão fechado, o Lanús fez 2-0, a Laú foi buscar, ficou no 2-2. Agora, no jogo da volta na Argentina, um novo empate, qualquer empate, leva o jogo para as penalidades. Quem vencer, logicamente, está na decisão. A final da Sul-Americana será no dia 22 de novembro, em Assunção, no Paraguai. A Conmebol ainda não disse qual estádio vai ser, se vai ser no Defensores del Chaco, se vai ser no estádio do Cerro Porteño e tudo. Então, e também ainda não definiu o horário, né? Falta menos de um mês pro torneio, a Conmebol ainda não definiu, o torneio ia ser em Santa Cruz de la Sierra, aí mudou e tudo mais, coisas da Conmebol. Mas o Atlético Mineiro tá lá. Eu que tô gravando esse vídeo na manhã de sexta-feira, já tenho, obviamente, o resultado disso tudo, já sabemos quem que vai ser o adversário do Atlético Mineiro, que vai ser o Lanús, que venceu a Universidade do Chile por 1-0. 1-0 é foda. 1-0. Então toda essa situação faz com que essa final seja algo bem interessante mesmo, analisando também o confronto, a situação de data, já que a final da Sul-Americana vai ser no dia 22, a da Libertadores vai ser no dia 29. O intervalo de uma para outra vai ser bem curto, mas o que se difere uma da outra é que, pelo fato da Libertadores ter 2 brasileiros, o presidente da CBF já se demonstrou propenso a fazer aquele famoso pedido para que a final aconteça no Brasil, já que a final está marcada para Lima, no Peru, algo fora do país, então não faz o menor sentido, tendo 2 times do mesmo país tendo que se enfrentar fora do país. Acho isso bem zoado. Mas no caso do Atlético Mineiro, que vai enfrentar um time de fora, infelizmente não tem, acho que, muito o que se fazer, é só realmente esperar a decisão por parte da Conmebol para ver onde vai acontecer essa final da Sul-Americana. Mas eu vejo com bons olhos essa situação. Não sei se vai dar a famosa zebra em que o Atlético Mineiro perca essa final e, cara, se perder e não tiver bem das pernas no Brasileirão, eu prevejo algo muito ruim acontecendo pro Atlético Mineiro, porque toda essa situação mexe com todo o ânimo do elenco, o ânimo da torcida, e pode muito bem se tornar um combustível para que o Atlético seja campeão e fique bem no Brasileirão, ou mesmo um combustível negativo para que o elenco decaia cada vez mais e os resultados no Brasileirão não aconteçam. Então tem esse fator 8 ou 80 que pode muito bem acontecer com o Atlético Mineiro. Então, 2 pontos que eu queria falar. Muito legal ver o Sampaoli conseguir tirar o melhor de alguns jogadores, né? O Hulk definitivamente não fez um ano bom, foi pro banco, não arrumou tumulto e no banco está contribuindo. No jogo de ida lá em Quito, saiu do banco, deu assistência pro gol do Dudu, numa jogada individual, e ontem entrou ali no começo, ali com 20 do segundo tempo, e matou a parada, fechou o caixão com um gol de central, um gol de qualidade como ele, né? Lançado, belo lançamento do Júnior Alonso, entrou e fez. O Dudu crescendo de produção a olhos vistos, né? Bem fisicamente, com mais ritmo, jogando ali da esquerda para dentro, também com liberdade, fez o gol
que empatou o jogo em Quito, e ontem 2 assistências, assistência do primeiro e do segundo gol. O Bernard já tinha dado um poder de reação, tinha feito aquele gol importantíssimo lá contra o Bolívar. O próprio Arana, e o Arana não dá pra botar na conta do Arana. O Arana teve uma lesão gravíssima, perdeu uma Copa do Mundo, depois teve outras lesões. Agora é importante ver o Arana bem. O Arana bem é jogador que pode sonhar em ir pra Copa do Mundo. O Arana iria para a Copa do Mundo de 22 se não fosse a lesão. Então, esse talento, esse potencial tá lá. É conseguir botar esse talento para fora. E ontem o Arana jogou muito bem com Liberdade. Então é mérito do Sampaoli trazer esses jogadores e fazer esses jogadores renascer. Olha, sinceramente, eu confesso que não vejo talvez o Arana sendo convocado para uma possível Copa do Mundo, apesar de que a seleção brasileira não tem seus laterais definidos ainda. O Ancelotti tem feito bastantes testes com vários jogadores justamente porque as laterais ainda não foram realmente fidelizadas. Mas eu acho que é um tempo muito curto. Não sei se o Ancelotti vai querer dar essa oportunidade para um novo jogador, apesar de que, se eu não me engano, agora em novembro tem mais 2 datas FIFA que vão acontecer com confrontos contra times africanos. Acho que é isso. Se eu não me engano, são times africanos. Então, talvez possa acontecer essa convocação. Agora, se não acontecer, eu acho que para as últimas 2 datas FIFA que vão acontecer no ano que vem, aí eu já acho um pouco provável, a não ser que o Arana esteja realmente sendo outro jogador, algo muito fora da curva, e a seleção ainda não tenha os laterais definidos. Então essas coisas realmente podem acontecer. Bom, futebol é imprevisibilidade, né, galera? Então tudo pode acontecer. Mas eu confesso que eu sou um grande fã do jogador, acho que ele tem um ótimo desempenho, mas essa contusão que aconteceu com ele justamente não foi muito favorável e fez com que ele perdesse essa oportunidade. Houve um gap de situação em que tirou essa oportunidade do jogador para ir para a Copa do Mundo. Não sei em quesito de idade para a próxima Copa do Mundo como vai estar o Arana, não sei também como que vai estar o seu futebol, mas eu acho que para essa Copa do Mundo é algo realmente que fica muito em cima. No mais, Dudu voltando a jogar bem, Hulk ganhando confiança, eu vejo boas energias indo para cima do Atlético Mineiro e fazendo com que o time realmente se reerga e faça acontecer, dado toda a situação que foi esse ano, toda a turbulência e todas as confusões nos bastidores. Esse foi o vídeo do VSR comentando um pouco sobre essa classificação do Atlético Mineiro à final da Copa Sul-Americana, né? Apesar de que o título, mais uma vez eu vou dizer que o título infelizmente não gera algo assim tão grandioso, além obviamente da taça e da premiação. Obviamente que eu queria algo maior, algo melhor, mas talvez seja pedir demais, já que a gente já tem a situação do quem é campeão da Libertadores vai para o Mundial de Clubes ou coisa parecida, mas confesso que essa ideia que eu tive no começo do vídeo sobre uma possível repescagem, classificação para uma repescagem de um Mundial de Clubes, seria algo que motivasse talvez os times mais a participar dessas competições. Porque na minha opinião hoje é Libertadores ou Copa do Brasil e Brasileirão. O resto é encher linguiça, o resto é gastar tempo mesmo, usar jogadores para testar, usar a competição para o time ganhar confiança, porque por mais que o Atlético Mineiro vai querer dar essa importância para a final da Copa Sul-Americana, eu acredito que eles têm que ficar com um olho no peixe e outro no gato, porque o olho do peixe é a final da Libertadores, da Copa Sul-Americana, e o olho no gato é a colocação na Copa no Campeonato Brasileiro, porque ser rebaixado é algo que vai tirar todo o brilho, toda essa situação, todo esse mérito que o Atlético talvez possa ter nessa conquista da Sul-Americana. No mais, eu não vou dizer que eu fico feliz por algo do time, que, igual eu falei, pra mim, o Atlético Mineiro é irrelevante, é um time totalmente irrelevante. Mas a gente tem que dar os méritos quando as coisas boas acontecem com outro time. Eu acho que é isso. Não tenho mais nada a agregar ao vídeo. Se você quer acompanhar o vídeo inteiro do VSR, vai estar o link aí na descrição, como sempre faço. Eu vou ficando por aqui. Gostaria de pedir que você deixe seu like, comente e compartilhe. Se inscreva no canal para ajudar. Tamo junto e falou!